Hildes, Ana Raeli ali, aqui minha companheira de bancada, hoje é a Betânia. Ele não está hoje, né, Betânia? Hoje somos nós, na missão de levar o cultura e movimento. Ao fazer suas compras do mês, da semana ou de todo dia, venha para o supermercado. Eventos pelo mesmo motivo. A arte é o resumo da Tem copinho bem natureza. ali. Simbora. Muito bem, meninos e meninas, ótima noite de 25 de novembro de 2021, por aqui chegando com muita alegria para te fazer companhia neste comecinho de noite com mais uma edição do nosso programa Cultura em Movimento, Conexão Litins. Por aqui a gente movimenta a cultura e as suas várias manifestações culturais. Ótima noite para todo mundo na sintonia com a gente, né? Eduardo passando ali pelos corredores da 96 e aqui comigo minha companheira hoje, a Betânia. Tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tina. Boa noite para todos os nossos ouvintes. Convidando você aí do outro lado da rádio para participar com a gente. Ligue, mande seu WhatsApp pelo 3218-4910, porque o Cultura em Movimento Conexão Litins começa agora. Acompanhe a gente pela internet e pelo aplicativo da 96 FM. Então, opções não faltam. Boa noite. Sigam a gente aí, fiquem ligadinhos com a gente, mande seu recado e participe com a gente. O programa hoje está para lá de bom. Exatamente, para lá de bom. Já que você falou aí em 96 FM Bonitinhos, você que ainda não baixou o nosso aplicativo, vai lá no seu Play Store, tá? E baixe para nos prestigiar com sua audiência também pela internet. 96fm.litins.br. Todo mundo junto e misturado, porque está começando o nosso Cultura em Movimento. Participe! Fone Zap para você participar, deixando o seu alô, seu recadinho, a sua participação com a gente. O programa traz hoje muita coisa bacana e é em temática, em alusão ao escritor português Eça de Queiroz. Porque hoje, né, é dia que se comemora o nascimento de Eça de Queiroz, 25 de novembro. Ele nasceu em 1845. Essa que, além de romancista, foi também advogado e diplomata. Ele é o principal aí representante da escola realista lá em Portugal. As obras do autor são marcadas pela crítica social, objetividade e forte caráter antirromântico, já que mostram a realidade de sua época, sem idealizações, né, Betânia? Sim, Tina. Em 1888, publicou Os Maias, iniciando uma nova fase na sua carreira literária, quando o autor abstraiu-se da sátira contundente e da ironia caricatural da família ou da sociedade burguesa para conduzir-se a uma trilha construtiva. Abandona então os elementos realistas e se lança ao cultivo de princípios moralizantes, deixando transparecer o valor da existência na simplicidade. É desse momento a Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade e as Serras, O Conto Suave Milagre e as Biografias Religiosas. Tá certo, e em alusão a esta data, hoje o programa Cultura e Movimento Conexão Litins, no quadro Articulados, tem como convidada a professora doutora Quildes Vicente e o professor doutor Carlos Reis, ele que é professor da Universidade de Coimbra, Portugal. E vão falar sobre este conjunto da obra de Eça de Queiroz, mais especificamente sobre os Maias, que é a pesquisa de doutorado da professora Quildes, a qual deu origem ao livro Episódios da Vida Romântica, Maria Adelaide Amaral e Eça de Queiroz, na minissérie Os Maias. Quer saber mais sobre o que a professora Quildes e o professor Carlos Reis vão falar aqui no programa? Então continue aí com seu radinho ligado, não desligue. Compartilhe o nosso link para que outras pessoas possam aí nos prestigiar
com a sua audiência também, né? Isso aí, só não deixe de participar, porque está muito bom. E no quadro Expressões Culturais teremos a musicista Anne Raeli Pereira de Figueiredo, que não é? Ela vai bater um papo sobre sua trajetória como musicista, hein? Sim. É já, gente, ó, se liga aí, muita música boa, tá? É isso mesmo. Segue por aqui de Cultura e Movimento Conexão Unitins, começando de fato e de direito já, trazendo aqui um quadro, né? Articulados. Vem com a gente. No quadro Articulados do nosso programa Cultura e Movimento Conexão Unitins, a gente tem a alegria de receber a professora doutora Quildes Vicente, ela que é graduada e mestra em letras, doutora em comunicação e cultura contemporâneas, professora e pró-reitora de extensão, cultura e assuntos comunitários aqui da Unitins. E teremos também, Tina, o professor doutor, né, como a gente já falou, né, o professor Carlos Reis, ele que é professor catedrático da Universidade de Coimbra, Portugal, né? Portanto, teremos a fala desse importante professor diretamente de Portugal, pois sua entrevista foi gravada via sonora, né? As tecnologias aí ajudando a gente a trazer conhecimento do outro lado aí, de países aí mais distantes da gente, como Portugal, né? Exatamente, a internet aproximando, né? Exatamente. Continentes aí. A gente segue por aqui às 6h12 falando aí com estes professores, né? Sejam bem-vindos, professora Quildes e professor Carlos Reis. É uma alegria o programa receber pessoas ilustres como vocês, doutores, né? E é muito gostoso a gente ter essa oportunidade. E aqui de falar aí em alusão a esse grande escritor da literatura portuguesa, Eça de Queiroz, e também sobre seu livro, professora Quildes, resultado de sua pesquisa de doutorado, que é Episódios da Vida Romântica, Maria Adelaide Amaral e Eça de Queiroz, na minissérie Os Maias. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Tina, boa noite, Betânia, boa noite a todos que nos ouvem aqui hoje na 96 FM. É uma alegria vir falar sobre Eça de Queiroz e a minissérie Os Maias, né? Especificamente essa ligação entre o romance e a minissérie. É uma alegria estar aqui, ainda mais com a presença aí, né, à distância do meu querido amigo, professor Carlos Reis. Carlos Reis, bom demais. E falando em Carlos Reis, né? A gente já falou no começo do programa, na introdução do programa, sobre a importância de Eça de Queiroz para a literatura portuguesa, com livros que provocaram escândalo na sua época, como O Crime de Padre Amaro e o Primo Basílio. Professor, como você avalia a percepção dos jovens de hoje em relação ao sentido que a literatura de Eça representa para o povo português na atualidade? Conta pra gente. Em relação ao que é a literatura de Eça, tem que ser relativizada de acordo com o contexto. Para um jovem português, Eça de Queiroz é um escritor relativamente conhecido, pelo menos de nome. Talvez não seja tanto para um jovem brasileiro, mas quando ele é conhecido, eu julgo que a percepção dominante que fica é de um escritor que procurou subverter as normas do seu tempo, procurou ir contra o estabelecido, procurou criticar as instituições. E essa é uma mensagem que, pela natureza das coisas, é normalmente muito sensível para os jovens, que trazem consigo, como é natural e até saudável, uma certa carga de rebeldia nas suas atitudes e na sua posição perante o mundo. E foi isso que aconteceu com romances como O Crime do Padre Amaro, relativamente, por exemplo, à instituição religiosa, ou com um romance como O Primo Basílio, relativamente à situação da mulher e da família. Deste ponto de vista, essa era e continua a ser um subvertor das instituições. Muito bem, professor. Tina, você sabia que hoje essa
Se a gente pudesse viver mais 100 anos, essa de Queiroz estaria com 196 anos. 196 anos. 196 Ó, anos. Então, assim, é uma literatura aí muito presente na nossa atualidade, é com verdade. muitas discussões a respeito do assunto, né? Então, assim, é por isso que é um clássico, né? Um clássico perpassa o tempo, né? É verdade. Professor Carlos, uma das características dos romances de Eça de Queiroz é a crítica à elite burguesa, ao clero e à própria pátria, né? Professor, essa é uma crítica que ainda deve ser feita à sociedade atual, não só a portuguesa, mas também a brasileira. O que avançamos e em que aspectos Eça de Queiroz continua presente hoje na sua literatura, na sua crítica? Como atual, não porque essa elite seja exatamente o mesmo que era do século XIX, as coisas mudaram muito, mudaram os modos de estar na vida, mudaram as conformações das pessoas, mudaram os costumes, mas permanecem, digamos, valores abstratos, aquilo que dá, de facto, sobrevida a uma literatura e, sobretudo, a uma personagem. A hipocrisia, a relação, digamos, interesseira perante a vida social, os vícios de certas profissões, determinadas perversões do clero, a crise ou as crises que nós observamos nas nações e na forma como os políticos as governam, tudo isso tem ainda hoje uma grande atualidade e, portanto, tudo isso assegura que essa continua presente nas nossas vidas e continua a merecer, nesse sentido, a nossa leitura, sempre que ela for relativizada e tiver em conta, de facto, as transformações que as vidas sociais no século XIX e no século XX e agora XXI já conheceram. Tá certo, então, e a gente segue aqui, você está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o professor Dr. Carlos Reis, nesta participação dele gravada, para que você possa acompanhar um pouquinho mais a respeito da nossa temática de hoje. Professor Carlos Reis, falamos aqui e agradecemos, é claro, a sua participação com a gente, né? A prontidão de participar, de colaborar com o programa Cultura em Movimento. Agora vamos falar um pouco da obra Os Maias, que a professora Quildes vai falar agorinha também aí, né? Sobre este assunto também aí, a adaptação dessa obra para o formato audiovisual. Fala-se que essa levou 9 anos para escrever esse romance, que é caracterizado aí como realista no sentido de representar a realidade. Pois muito bem, professor Carlos, podemos dizer que esta obra representa aspectos da sociedade portuguesa do tempo de Eça de Queiroz, é isso? Tem uma relação muito clara com a sociedade portuguesa do século XIX, de grande parte do século XIX, porque os Maias, no fundo, contam a história de várias gerações de uma família, de vários momentos históricos desse século XIX, tão cheio de conflitos, de revoluções, de mudanças culturais e sociais. E, portanto, nesse sentido, os Maias são um modo também de nós conhecermos e reconhecermos quem eram os tipos sociais, o que foram os lugares e as suas mudanças, que elementos simbólicos esses lugares encerravam, tudo isso que ajudou Eça de Queiroz a construir, de facto, aquilo que ele chamou episódios da vida romântica, um grande quadro social que, como disse, nos permite ver alguma coisa da sociedade portuguesa do século XIX. Mas, e é preciso introduzir aqui um mas, tudo isto passa-se num contexto ficcional. Isto é, não faz sentido andarmos a querer identificar pessoas atrás de personagens ou lugares reais atrás de lugares ficcionais. Basta dizer o seguinte: a Casa do Ramalhete, que ocupa um lugar absolutamente central dos Maias, não é possível identificá-la hoje em Lisboa, nem isso faz falta, porque ela é uma construção ficcional. Uma construção ficcional, verosímil, de alguma forma semelhante a outras casas que havia em Lisboa na época. Por outro lado, também é preciso dizer que essa tirou partido dos lugares que nós conhecemos e das suas mudanças. Quando Carlos da Maia sai de Lisboa em 1877, ainda havia o passeio público.
Quando volta, em 1887, já não havia o passeio público, havia os restauradores e o princípio da Avenida da Liberdade, tal como os conhecemos hoje. E essa tirou partido no romance, de acordo com representações simbólicas, metafóricas, etc., tirou partido dessas mudanças, mas sempre pondo a preocupação com a criação literária à frente da preocupação com o documentário, que não era o que ele queria fazer. Bem, só fazendo uma correção aqui, na verdade é 176 anos, tá, gente? Corrigindo aqui, a professora que hoje me trouxe essa atualização aqui, tá? Acabou de me passar aqui, tá? Desculpa aí pela continha errada que eu fiz. Eita, faz parte. Rádio ao vivo é assim, gente. Sim, né? ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Pois é, professor, é a literatura aí representando aspectos históricos por meio da ficção, ficção, né? Que bacana, né, professor Carlos Reis? Para nós e todos os ouvintes do Cultura em Movimento, é uma honra tê-lo aqui com a gente, mesmo que à distância, né? Uma distância que a gente está aproximando aí com as tecnologias. E aproveitamos para lhe agradecer por compartilhar com a gente essa fala rica sobre esse grande escritor da literatura portuguesa, Eça de Queiroz. Professor, fique à vontade para suas considerações finais. Prazer colaborar com a minha querida amiga Quildes, que eu conheço há muitos anos e que é uma estudiosa de muito mérito da obra de Eça de Queiroz. E digamos que a mensagem que eu deixaria, sobretudo àqueles que ainda não têm contacto com a obra de Eça, é que aceitem o desafio de ler pacientemente, com tempo, com concentração, um grande escritor. Porque sem tempo, nem concentração e sem a paciência para dialogar com um grande escritor, não se conhece esse grande escritor chamado Eça de Queiroz. Muito bem. É isso aí, é isso aí. Obrigada pela colaboração com a gente. Eu estou aqui falando em off, né, nos bastidores. Eu gosto do sotaque do português. É lindo, né? Não é bonito? Gente de Deus, é coisa linda de se ouvir, né? Muito bem, agora 6 horas e 23 minutinhos antes da gente vir com a participação da professora Quildes, que já está aqui no estúdio com a gente, tem recadinho. A Miraci diz, estou aqui ligadinha, Cultura e Movimento é tudo de bom, só pérolas. Beijo, beijo, Betânia, Quildes, linda. A Miraci, ó, participando aí com a gente, pode falar. Abração, Miraci, sempre aí ligadinho com a gente, tá? Ela que mandou fotinha e tudo, tá sintonizada. Olha só, tá que curtindo a bacana. gente, né? Raul Matos, ele diz, boa noite meninas, sou Raul Matos, tô ligada aqui no privado. E eu falei, gente, que coisa mais linda. Ele já fez um aviãozinho, uma réplica de avião. Viu? É sério, é artesão, Aqui mais uma participação de mais um ouvinte, não colocou o nome, tá bom. Uma ótima noite para todos vocês, é importante que falem com a gente. Quando falar, deixando o recadinho, se identifica, eu sou fulano de tal, do setor tal, da cidade tal, para que a gente possa mandar o abraço direitinho, tá bom? E vamos então agora continuando aqui com expressões, com a nossa participação no Articulados, daqui a pouquinho tem expressões culturais, falando agora com a nossa convidada da casa, né? Depois da fala do professor Carlos, professora Quildes, né? Falando ao vivo aqui com a gente, né, Betânia? Sim, que bacana a fala do professor Carlos, né, professora Quildes? Pois é, o professor Carlos Reis, né, eu chamo de professor, mas ele é meu amigo, né? Então, a gente teve essa aproximação por conta mesmo da tese, né? E o professor Carlos Reis é a maior autoridade em Eça de Queiroz, né? Olha a responsabilidade da 96. E é uma pessoa bem generosa, né, com nós que queremos iniciar na carreira. Eu quero registrar também que o professor Carlos Reis já esteve aqui na Unitins. Que legal. Já esteve aqui em um congresso que nós fizemos de educação à distância, na época em que ele era o reitor da Universidade Aberta de Lisboa. Então, o professor tem um percurso, né, bem expressivo, né, também na sua pesquisa e também na sua área de gestão. Né? E eu não poderia fazer uma pesquisa dessa sem contar, né, com a colaboração
do professor Carlos Reis, né? Do meu amigo Carlos Reis. Ele diz, eu não sou seu professor, agora eu sou seu amigo. E meu amigo Carlos Reis. E além, por quê? Porque a minissérie Os Maias, que é o objeto da minha pesquisa, foi uma minissérie que foi produzida pela Rede Globo, né? E essa minissérie, antes da produção, antes das gravações, toda a equipe teve uma preparação. E essa preparação teve a assessoria do Carlos Reis. Olha que né? legal. Ele conversou com atores, conversou com a equipe técnica, ele é próximo da Maria Adelaide Amaral, que é a roteirista responsável pela minissérie. Então, a minissérie teve esse respaldo, né, no momento da sua produção. Então, Muito na bem. sua concepção aí, a obra, no caso, a minissérie Os Maias, na versão televisiva, conseguiu retratar bem a obra literária de mesmo nome aí, de Essa de Queiroz? Então, essa é uma discussão que eu trato, né, no meu trabalho. Quando uma obra literária é transposta, é adaptada para a televisão, né, ou para o cinema, ou para o teatro, ou para os quadrinhos, enfim, quando ela muda de mídia, né, ela precisa ser adaptada àquela linguagem. E quando ela é adaptada a essa nova linguagem, ela tem ali ela precisa atender aos influxos daquela mídia, né? Então, um dos pontos em que eu trato logo no início do meu trabalho é justamente de discutir isso. Olha, quando a gente vai assistir um filme que é baseado num livro, a gente é um pecado dizer, o livro é melhor. O livro é outra obra, né? O livro é outra obra. São obras distintas, né? São quando o roteirista produz o roteiro, ele está fazendo um outro texto, né? Então, assim, é um diálogo que se tem entre as obras, né? E a Maria Adelaide Amaral, ela é portuguesa, é um trabalho que ela sempre quis fazer, foi a adaptação de Essa de Queiroz. E ela fala muito sobre isso, sobre essa preocupação dela de manter, né, o essa na minissérie. A sua essência, né? Trazer o que ele queria, a mensagem que ele queria, que ele trouxe por meio da literatura, para transportar isso para a mídia. Para a televisão. Tem algum aspecto assim que você gostaria de destacar, assim, que te chamou a atenção nesse teu trabalho de adaptação? Porque o seu livro, né, além de falar desse trabalho de adaptação, então ele traz aí um repertório, né, que serve de embasamento para os pesquisadores que querem pegar por base essas questões de adaptação, né, trabalhar, estudar a literatura e as minisséries, os filmes, né, que foram adaptados, né? Tem algum aspecto assim que você gostaria de destacar para chamar a atenção? Tem sim. Para fazer uma análise dessa de comparação, primeiro a gente tem que se debruçar e fazer um estudo mesmo, né, sobre adaptação. E no caso, Os Maias foram adaptados para a televisão em forma de minissérie, né? Então a gente tem que entender qual que é a dinâmica desse texto, né? Como é que ele é produzido em capítulos, esses capítulos são interligados. Então isso é um elemento que eu quero destacar também. E outra questão que é uma questão que é desafiadora para roteirista e para toda a equipe da Globo, né? Que é adaptar um romance português do século XIX para um público brasileiro do século XXI. É um desafio. Desafiador. Porque aí a gente tem inúmeras questões envolvendo, né? O romance, Os Maias, eu até trouxe ali Os Maias, ele é composto por 2 volumes, né? Se a gente vai pegar, tem mais de 600 páginas. E parte do primeiro volume é que a gente chama de antecedentes históricos, que é sobre a história de Portugal, que nós brasileiros não temos, né, essa familiaridade com a história de Portugal, né?
às vezes, se calhar, nem a nossa história, né? Não, A gente é verdade. tem essa familiaridade. É verdade. Então, aí começou o grande desafio da adaptadora, porque ela precisava fazer uma adaptação e era também um momento, a minissérie foi exibida em 2001, e aí o esquema todo de produção da Globo também exigia uma minissérie longa. Essa teve 42 capítulos, né? E aí o que ela fez? Ela trouxe os Maias, a Relíquia e a Capital. Ela pegou 3 livros do Essa, alguns textos de jornal, cartas que ele escreveu e compôs a minissérie, né? Quando ela fez isso e que o público brasileiro, né, assistiu, uma das grandes críticas, né, especialmente da academia, foi justamente que ela tinha, né, estragado a obra do Essa, né? Porque ela traz os Maias, né? E os Maias, o romance Os Maias é uma história mais densa, mais pesada. Ela lida com incesto, né? E aí ela traz um livro como A Relíquia e cria os blocos mais de comédia na minissérie, né? Então, É uma com isso, adaptação Tentar mesmo. ficar mais Exatamente, leve pro exato. brasileiro. ela Sim, traz essa né? leveza Uma para a linguagem, né? televisão, né? Ela Aham. traz essa leveza para a televisão, né? Então, um dos desafios meus lá na tese, né, e no enfrentamento da banca foi justamente esse, né? Eu fiz um doutorado na comunicação, né? E na banca tinham professores da área de letras, né, que acharam, né, não concordaram muito com essa adaptação, né? E o Carlos Reis, ele veio para minha banca, né, também na época, e ele tem esse outro olhar, né, esse olhar de divulgação da literatura, né? Tanto é que ele menciona aí na participação que ele faz, né, que o jovem hoje precisa ser preparado para ter contato com a literatura do século XIX, do século XVIII, né? Porque a gente está num outro contexto. Nós estamos... Até a linguagem. A né? linguagem é outra. Não dá para a gente exigir, né, que o nosso jovem se apaixone perdidamente por um texto cuja linguagem é difícil. Esse jovem tem que ser preparado para chegar a esse texto, né? Daí a importância do professor de literatura, né? Isso, muito bem, muito bem. Tem gente participando, interrompendo aí para a gente falar, que tem a participação da professora, né? Liliane. Professora Liliane, ela dizendo aqui, minha amada Kildes, obrigada por apresentar para nós seu trabalho maravilhoso com os Maias, nesta data tão significativa, né? Obrigada, Boa noite. Liliane. E ela diz quanta honra recebermos Carlos Reis na nossa Unitins. É o maior especialista em estudos queirosianos do mundo. Muito bem, isso, muito bem. né? Abraço para você, professora Liliane. Obrigada por Sempre bom. participar, Liliane. Obrigada, minha linda. Mais uma participação aqui. Chegando. Juliene. Diz aí. Betânia. Oi, estou aqui ligadinha no Cultura em Movimento. Juliene, da editora Unitins. Um abraço para minha querida professora Kildes. Um abraço para você também, Juliene. Um abraço, é minha minha linda. orientanda de mestrado, inclusive. Que legal. Né? E ela trabalha com adaptação, Bacana. né? Professora, algum pesquisador que esteja interessado em seguir essa linha, seu livro é uma referência, né? Como a gente faz para comprar? Onde está disponível? Está disponível aí pra gente pra... O livro foi publicado pela editora Apris, né? Então ele está disponível lá no site da editora, né? Ou com a própria pessoa que nos fala. Tá certo, bom demais. Ou comigo, Ó, vem a professora comigo aqui. mesmo. A professora Kildes é a nossa pró-reitora de extensão aqui na Unitins. Qualquer coisa é só dar uma passadinha aqui na Unitins. Exatamente. Aqui na Unitins. Que Muito bacana, bom. professora Kildes.
Para nós e todos os ouvintes do Cultura em Movimento, é uma alegria ter a nossa Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários aqui com a gente, sempre nos apoiando em nossas ações, inclusive nesse projeto, né, que é um projeto de extensão também, esse programa de rádio. Então, aproveitamos para lhe agradecer por compartilhar com a gente essa fala esclarecedora aí sobre o seu trabalho, seu livro, né, que retrata esse grande escritor Essa de Queiroz e a adaptação feita por Maria Adelaide Amaral. É uma riqueza para a arte audiovisual, televisiva, né, e a literatura, né. Professora, fique à vontade aí com suas considerações, aquilo que a gente não perguntou, fique à vontade para você esclarecer para a gente, falar para a gente. Quero sim. Quero dizer da acessibilidade que uma obra, né, que é adaptada para a televisão, principalmente para a televisão, né, para a televisão pública, para os canais de streaming, para o cinema, né, quando uma obra literária é adaptada, ela, no mínimo, ela desperta o interesse do espectador para conhecer essa obra, né? Então, isso é um dado também importante que eu trago no meu trabalho, que Os Maias é um romance pouco conhecido no Brasil, né? Os leitores pouco o leem. Até confundem, né, os maias com os índios, né? Isso, com o povo maia, né? É, o povo maia. Então, porque ele é mais denso, né? Ele tem essa parte grande sobre a aristocracia portuguesa, que é o início do romance, né? Apesar de começar assim tão poeticamente, né? Lá sobre o Ramalhete, a casa que os maias vieram habitar em Lisboa, era conhecida como a casa do Ramalhete. É bem poético, mas ele tem essa parte histórica que causa um estranhamento no leitor brasileiro. E quando da adaptação do livro para a minissérie, houve uma busca pelo livro, né? E acabou que o livro ficou entre os mais vendidos durante um tempo, né? Porque as pessoas tiveram interesse. Isso faz com que desperta-se para a leitura, né? Eu acredito muito nisso. Eu sou da área de letras e eu quis buscar essa vinculação e realmente encontrei. Outras minisséries, como A Casa das Sete Mulheres, que foi um sucesso, né? Não se tinha vendido pouco mais de 1000 exemplares antes da minissérie, né? E depois né, se tornou um best-seller. Isso é importante. Por que todos nós conhecemos Jorge Amado? Né? Por conta da televisão. É verdade. Né? A televisão, ela chega em todas as casas. Exatamente. Né? Nós precisamos ter esse cuidado na academia, né? Nas universidades, ter esse cuidado com a forma como a gente trata esses produtos audiovisuais. Né? Porque esses produtos, eles têm a função social, né? Eles fazem, né? Esse despertar, né? Para a leitura, né? E que é o que a gente busca, né? E outra coisa, um recado assim, pra gente ir pensando muito, não é comparável, né? O livro é uma obra, o filme é outra obra, né? Às vezes o roteirista, o diretor, eles têm outro olhar, né, para aquela situação, e isso é por conta também do mercado, de quem vai, né, consumir aquela obra. Então, não se compara, né? Cada obra é uma obra e cada obra é importante e é maravilhosa dentro do seu campo. Tem o seu valor, né? Exato. E assim, eu acho a série maravilhosa. Inclusive, quando eu compartilhei as músicas, a fotografia, Sim. Tudo muito Grande muito, parte, a muito Betânia, daquela minissérie foi gravada em Portugal, né? maravilhoso. Foram feitas locações, o figurino foi um figurino muito bem cuidado. O diretor Luiz Fernando Carvalho é um diretor referência que nós temos no Brasil, né? Ele tinha ficado 3 anos fora da televisão, porque ele estava fazendo Lavoura Arcaica, tanto é que alguns atores, né, que atuaram em Lavoura Arcaica vieram para os Maias, como Simone Spoladori, né, como a Celton Mello, e fizeram ali essa participação. E uma equipe
primorosa. Muita crítica na época disse que Os Maias é uma das obras mais, a minissérie, né, Os Maias, é uma das obras mais primorosas que a televisão brasileira já fez, né, por conta de todo esse cuidado com roteiro, com figurino, com música, né, fotografia, e enfim. E quem não assistiu, quem não conhece, né, está disponível no YouTube. Depois o diretor lançou um box, né, para o Dia das Mães, que esse box é um box em que está editado, né, ele editou e deixou aqui só a parte que cabe aos maias. Ele tirou a relíquia, tirou a capital, né, então isso aqui é mais os maias, mas que está no YouTube, né, está na Globoplay agora, chegou recentemente na Globoplay, para a gente assistir, para a gente conhecer aí um pouco de Essa de Queiroz. Além de outras obras que já foram para as telas, né? O Primo Basílio já foi minissérie da Globo, Alves e Companhia já foi um filme, né? Alves e Companhia, que é inspirado em Amor e Companhia. Os Maias, esses Maias, do Luiz Fernando Carvalho e Maria Adelaide Amaral. Teve depois Os Maias, dirigido pelo João Botelho, que é um diretor português. O Crime do Padre Amaro já foi adaptado pelo cinema mexicano. O Primo Basílio também foi adaptado pelo Brasil como um filme, né? Então, No seu estudo, professora, tem alguma coisa que traz essa veneração da televisão por Essa de Queiroz, para adaptar as obras dele? Tem um capítulo aqui que eu trato da adaptação, né? E que essa adaptação é que eu faço um estudo que na televisão brasileira, né? No Brasil, o Essa de Queiroz foi um dos estrangeiros mais adaptados, né? E brasileiros, Jorge Amado, Nelson Rodrigues, né? Foram os mais adaptados. Na história da televisão brasileira, nós tivemos e temos até hoje, né, uma frequência de visitação da televisão à literatura, né? E isso se configura em muitas questões, né? A literatura já está consagrada, né? Então, é um texto que deve ser divulgado, né? Então, a literatura faz essa visitação, né? A televisão faz essa visitação à literatura. Muito bem, bacana. Eu tô aqui, Você A tá gente babando, caladinha, emudecida. Anne Raeli, falei. Emudecida. Você quer falar mais alguma coisa aí, Tina? Eu tô aqui fuçando, né, olhando as fotos, as imagens, porque, como disse a professora Hildes aí, quem não assistiu já está disponível em vários canais, né? Globoplay, tá aí também no YouTube, você pode acompanhar, enfim. E tem algumas frases aqui do Essa de Queiroz que eu falei, gente, é muito... A gente queria ter falado antes, né? Ele é um crítico, né? Muito. Ele é um crítico da sociedade. E, assim, para quem nos ouve, né? Para quem gosta de música, a música, né, da minissérie é primorosa, né? Eles fizeram também uma pesquisa. Tem fados, né? Sim, há várias músicas do grupo português de fado chamado Madre Deus, né? Madre Deus é um grupo